Flamengo pode perder um grande jogador para o jogo contra o Fluminense. Além disso, o atleta está sendo visado por equipes de fora e recado aí de advogado famoso intriga a torcida do mais querido. A gente também traz aqui que o Gerson está sendo preparado para esse confronto contra o Fluminense, o primeiro jogo das oitavas de final. Será que dá tempo do Gerson retornar? Essas e outras informações a gente traz agora com um oferecimento da Stake. A Stake chega aqui com o primeiro jogo seguro até R$150. Você pode aí, então, acessar stake.com, utilizar o código promocional PAPARAZZORN e você vai ter o primeiro jogo seguro até 150. Lembrando aí que você pode fazer os seus depósitos a partir de 50 no Pix. Pode escolher a melhor forma de fazer o cadastro e fazer o primeiro depósito na Stake e utilizar o primeiro jogo seguro. Ela que é patrocinadora da UFC e está aqui também com a gente no canal Paparazzo Rubro Negro. Além disso, a gente chega aqui avisando a você que já tem receptivo para Flamengo, Fluminense, né, com ingresso, tudo incluído aí, pode ser com passagem ou sem, com a 5G Turismo e a caravana do Haroldo, tá? Entre em contato aí, os telefones estão aí na descrição. E, cara, eu vou falar o seguinte, no comentário fixado, tem um lançamento aqui para falar para vocês, o novo manto do Paparazzo Rubro Negro chegou. Olha, é inacreditável de lindo. O manto do Paparazzo Rubro Negro tem na versão 1 e 2, né? A versão preta e branca. Você vai... Cara, não tem como não... Eu tô mostrando aí pra você. Não tem como não achar bacana o novo manto do Paparazzo Rubro Negro. É R$ 129,90 mais frete. Você pode garantir. O link vai estar no chat, no comentário fixado. Eu vou iniciar aqui, vou chamar a nossa vinheta nova. E, cara, quem fez a vinheta foi o Fabrício Cipreste, né? Eu vou colocar também aí no comentário fixado o link aí do Fabrício para você entrar em contato. O cara arrebenta nas artes, criação de site, tudo. O Fabrício é sensacional. Chama a vinheta. Tudo, né? Roland Garros, arrebentando, né? Roland Garros, arrebentava o Gustavo Kirchner, tudo. Perfeita a vinheta. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever, né? Deixar aquele like maroto no vídeo, também acionar a notificação no sininho. A gente está chegando aqui para falar com vocês justamente sobre a questão do público, né, do Flamengo. Já quero falar sobre isso, cara, que a gente tem que bater palma para esse público. 44, quase 45 mil pessoas no Maracanã, 8 horas da noite, numa quarta-feira, com muita chuva. É um recorde a ser comemorado em noites de quarta-feira, 8 horas da noite. Há muito tempo que a gente não via tanto público num jogo de quarta, 8 horas da noite, que é o horário que o cara tá saindo do trabalho. Muitas vezes ele desiste de ir pro estádio porque ele tá saindo do trabalho. E o Flamengo conseguiu, né, vindo de uma fase, precisando da vitória, o torcedor foi lá apoiar e a gente tem que parabenizar a torcida do Flamengo por isso. E, cara, essa imagem hoje que viralizou, sensacional da Flá TV, né, do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli, gente, pilotando aqueles carrinhos de golfe lá no CT, no Ninho do Urubu, em nova função. Comenta aí o que você achou. A gente vai falar aqui agora do Pedro, porque a gente tem a possibilidade de perder o jogador por pelo menos 10 dias. A gente tinha trazido já, hoje o Vene trouxe que seriam 10 dias, né? A gente trouxe a informação que, pela situação do adutor, eu até conversei com o Eric Faria, a gente não acreditava que fosse menos que 15 dias para ele voltar a jogar, que seria um tempo aí, seria difícil ele se recuperar para o primeiro jogo contra o Fluminense. Talvez para o segundo jogo o Pedro esteja à disposição, né? Mas para o primeiro jogo a gente não deve contar com o Pedro. A diferença para o Fla-Flu da final do Carioca é que a gente tem o Arrascaeta, né? E o Gerson pode retornar e estava jogando muito até se machucar agora novamente. Então, gente, eu acho que a gente tem que estar confiante e acredito sim nas recuperações. Somente o Pedro, que eu acho que só para o segundo jogo. O Gerson, eu até vou falar com vocês sobre isso, né? Tem notícia boa aí para passar para vocês sobre o Gerson, mas eu queria antes trazer essa notícia com relação ao Pedro, tá? A gente
escuta aí informações de clubes da Premier League, Espanha, interessados no Pedro. Um amigo meu, que é agente de futebol e que trabalha principalmente no mercado europeu, falou que tem equipes grandes da Europa mantendo o jogador sob avaliação, que tem inclusive representantes de gigante espanhol que estão vindo aqui assistir o Pedro in loco, né? Ver ele, como ele se comporta, não só quando a câmera está filmando, quando está fora da imagem da câmera. Ou seja, aí eu perguntei, mas vem cá, qual o clube? Real Madrid? Aí o cara falou, olha, não posso te falar qual o clube, mas é um gigante da Espanha que teve representante acompanhando ele nas últimas partidas que ele foi bem. Inclusive aquele jogo aí que ele meteu 4 gols. Tá? Teve o jogo que ele meteu 4 gols contra o Maringá, né? Se não me engano, foi contra o Maringá. Estavam acompanhando o Pedro. Essa pessoa me passou. Essa fonte aí, né? Que costuma me dar muita informação lá da Europa. Falou, olha, teve um representante de clube espanhol que estava acompanhando, né, que veio acompanhar o Pedro, principalmente para ver como ele se comporta, também sem a bola, sem estar, porque muitas vezes o que vê na televisão, você não consegue perceber como é o jogador num todo. Então eles vêm para avaliar ele do campo mesmo, como é que o jogador se comporta ali quando a câmera não está filmando. Então o Pedro foi muito bem avaliado. E aí eu me assustei, né, com a postagem, parece que é na mesma hora que a gente recebe as informações, alguma coisa está acontecendo. O Deco me falou, você viu a postagem do Marcos Mota? E a postagem do Marcos Mota fala o seguinte: Pedro, do Flamengo, aparece ao lado de jogadores como Vini Júnior, Haaland, Lautaro, o Saka e o Pedri, né, como um dos jogadores mais valorizados do mundo, segundo o respeitado ranking do CES Football, tá? Pode me deixar nessa primeira aqui, já que tá bom. Aí, no Downtown. Chegando aqui na Mais Cabelo, fazer meu tratamento aqui no Downtown, e eu tô aqui gravando o nosso vídeo. Bem, e aí o Marcos Mota fala o seguinte, ele que é um dos mais respeitados advogados da causa esportiva, o cara que trata dos contratos dos principais jogadores do mundo, né? O cara arrebenta. Então, cheguei aqui na Mais Cabelo, né, onde eu vou fazer meu tratamento hoje. Inclusive lá no Insta eu sempre estou colocando lá os links para você ter os descontos e tudo mais. E seguir também a Mais Cabelo. Continuando aqui, né, o Marcos Mota falou, né, não se surpreendam, pois, com uma proposta de transferência milionária em pouco tempo. E isso aí assustou alguns torcedores do Flamengo, né, que sabem que o Flamengo não costuma segurar, né, os jogadores quando recebe propostas. A gente então pode estar pintando essa proposta, a gente está sabendo inclusive desse interesse de vários clubes da Europa no atacante Pedro, e eu trouxe essa informação hoje agora aqui que, né, tem um clube espanhol, um grande clube espanhol interessado aí na contratação do Pedro. E aí essa informação casando aí com a do Marcos Mota, né, preocupa. E mais cedo, inclusive, o Deco estava preocupado, falou que tinham torcedores preocupados. Será que o Flamengo vai vender o Pedro? A questão o Flamengo não tem como repor o Pedro, né? Não tem no mercado nacional, talvez nem internacional, uma condição do Flamengo repor o Pedro à altura, né? O Pedro, com certeza, é um dos principais jogadores aí, um dos principais atacantes do futebol internacional. Até mesmo o CIES considera ele, nesse ranking, um dos principais, aí coloca ele. Óbvio que tem jogadores que estão acima dele, como o Haaland e tudo mais, mas coloca ele ali nesse ranking próximo desses jogadores aí. Então, é uma questão que assusta. A gente sabe que o Flamengo pode não conseguir segurar o atacante Pedro. O lateral direito, o Guillermo Varela, retornou aos treinos integralmente, tá, com o grupo nesta quinta-feira. É importante essa notícia porque o Wesley é muito bom garoto, estava um pouco afobado ontem, mas é muito bom garoto, e a gente sabe que a gente só tem ele, né? Se ele machuca, se acontecer expulso, a gente não tem uma opção. Inclusive, é importante o retorno do Varela, porque o Flamengo contra a Nublense não tem aí o Wesley foi expulso, né?
Então o Flamengo, ele contra o Racing foi expulso. Então o Flamengo vai precisar de um lateral direito. Então é um bom reforço aí, porque a gente ficaria sem lateral para o jogo contra a Nublense e também para essa sequência aí poder ter uma opção a mais aí pro lado direito, né? Então, sem entrar em campo desde o dia 13 de abril, ele tem chance aí de ser relacionado para o confronto contra o Bahia, né? E segundo o Diogo Dantas aí, o jogador então pode ser relacionado. Com a ausência aí de Mateuzinho, o Varela e o jovem Wesley, né? A gente tem os dois somente, né? O Mateuzinho aquele problema na tíbia, então o Wesley se tornou aí titular, mas a gente sabe que é muito importante a gente ter mais opções. E o Varela, né, pode ter a sua primeira grande oportunidade aí com o técnico Jorge Sampaoli. A vitória também desta quarta-feira marcou aí o jogo de número 50 do Fabrício Bruno, né? 50 jogos vestindo o manto sagrado. Ele não vive um dos seus melhores momentos, ele tem falhado algumas vezes, mas é um excelente jogador, um jogador que eu elogio sempre muito, né, o Fabrício. Ontem teve alguns momentos ali que não foi muito bem. Hoje quem está melhor na zaga do Flamengo é o Léo Pereira, mas parabéns aí ao Fabrício pelo jogo de número 50 no Mengão. É um jogador regular, vamos dizer assim, não costuma ter muitos problemas, são raros os jogos que ele vai mal. Realmente já teve uma fase melhor, mas é um bom zagueiro. Mas hoje o destaque na zaga do Flamengo tem sido aí realmente o Léo Pereira. E a questão do Gerson, né, que é importante a gente falar com vocês, que ele iniciou transição de campo e o departamento médico trabalha com a expectativa de ter o camisa 20 no Fla-Flu decisivo da Copa do Brasil. No dia 30 de abril ele sofreu aí uma lesão grau 1, no músculo adutor esquerdo, durante o aquecimento anterior à derrota para o Botafogo. A expectativa inicial era de retorno em 20 dias, mas o meia vem evoluindo. Na quarta, iniciou a transição leve no gramado e dará sequência aí ao processo evolutivo nesta quinta. O departamento médico do Flamengo tinha, inclusive, trabalhado com a ideia de mandar o Gerson para a partida contra o Bahia no próximo sábado. No entanto, diante da importância que o duelo contra o Fluminense ganhou, o Flamengo prefere tê-lo em condições ideais para participar de alguns minutos do Clássico, seja como titular ou reserva. Então o Flamengo trabalhando aí a transição do Gerson, buscando poder levar o nosso Coringa para o jogo contra o Fluminense no dia 16. Tá muito em cima, faltam poucos dias e o Flamengo então não quer, né, forçar o jogador nesse jogo contra o Bahia, tá? Então, preservando ele, já tá fazendo transição e a gente pode ter o nosso Gerson Coringa, né, no jogo aí contra o Fluminense, quem sabe aí, pelo menos aí num tempo, né, que seria importantíssimo. Eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Também convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, né? E claro, eu convido a acompanhar nosso dia aí, como é que foi, também lá no nosso Instagram. Nos stories a gente vai estar mostrando aí o nosso tratamento na Mais Cabelo, colocando lá os links. No nosso Instagram vai estar lá nos stories os links para você ter aí desconto, tratamento grátis. Na verdade vai experimentar, né, vai conhecer, né, o tratamento aqui na Mais Cabelo. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!